Bom, pessoal, hoje nós vamos refletir juntos a respeito do capítulo 27, Pedi e obtereis. E é um item desse capítulo que parece que foi assim diretamente vindo de uma outra reflexão que eu tinha feito há cerca de um mês atrás, um pouco mais, né? Porque se mantém no tema da prece. Se naquela oportunidade a gente refletiu, pensou a respeito das preces pagas, agora a gente vai refletir a respeito da qualidade da prece. Só que para a gente entrar na qualidade da prece, né, eu acho que é interessante nós fazermos um exercício juntos. Um exercício para nos fazer entrar na sintonia de uma prece. Bom, para começar, para que nós possamos fazer esse exercício, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e junto comigo vamos nos concentrar nessa meditação. Se imaginem nesse momento dentro dos seus quartos ou num ambiente onde vocês se sentem mais reservados, protegidos. E nesse ambiente agora, você vai iniciar uma prece. Da forma como você preferir, se ajoelhando, sentando. E nesse momento de iniciar a sua prece, você recebe uma visita. Uma visita inesperada e muito feliz. Jesus entra nesse ambiente agora, iluminando com a sua luz todo o quarto, caminha até você e te dá um abraço. Você sente esse abraço, o calor no seu corpo e uma paz que se espalha profundamente no ambiente. E esses raios de luz que iluminaram o ambiente agora também atravessam você mesmo. Essa luz, esse amor pulsante, como que vai penetrando todos os lugares da sua mente, da sua consciência, do seu coração, te fazendo rever sentimentos que você queria evitar, rostos que você preferia não mais vê-los, né? Experiências que te trouxeram de alguma forma dor, constrangimento, mas ao ver essas experiências acompanhado dessa luz, desse amor genuíno que você está sentindo, você é capaz de perdoar cada uma dessas situações. E aí você vai olhar para as suas próprias fragilidades agora. Vai ver aqueles hábitos que no seu íntimo talvez te envergonhem de alguma forma. Aqueles hábitos que a gente queria vencer, deixar para trás, mas ainda não conseguimos. Só que agora, sustentados por essa luz, a gente reconhece a nossa imperfeição e topa ressignificar isso. Entende a importância de pegar todas essas imperfeições e transformá-las em algo melhor. Né? Sentindo essa paz de Jesus se espalhando na sua consciência. Agora nós somos capazes de, pacificados, sentindo um amor diferente que os nossos irmãos espirituais aqui nos concedem,
vamos abrir os olhos novamente. Esse exercício que nós fizemos, isso é a abstração do que é uma prece. Isso é trazer de uma forma mais visual a compreensão exatamente do que uma prece faz conosco. Né? E agora, entendido de uma forma mais prática, o que é a prece, o seu efeito dentro de nós, vamos ver o que tem no Evangelho, né, trazido pelos apóstolos Marcos, Mateus e Lucas, para nós entendermos um pouco mais. Né? Bom, para a gente começar, vamos ler então uma passagem de Mateus. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente, orando, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que os peçais. Bom, aqui nesse trecho de Mateus, né, parece curto, mas tem muita coisa aqui. E já na primeira frase, né, a gente vai ter uma chamada, um alerta sobre a hipocrisia que nós podemos ter, às vezes, durante as nossas preces, durante os nossos hábitos vinculados ao nosso lado mais religioso. Porque aqui a gente está entendendo que o importante, o relevante, não é nos mostrarmos, nos aparecermos religiosos, né, de alguma forma mais dedicados do que qualquer outro. Mas sim para que nós sejamos capazes de com uma sinceridade interna avaliarmos isso. Né? E assim como eu fiz uma consideração na outra palestra em que nós falávamos sobre preces pagas, aqui também é muito importante a gente estabelecer que o nosso olhar não deve ser sobre o irmão, o vizinho, o que está fora, mas sobre nós, sobre o que está dentro. Porque é muito cômodo a gente pensar, então aqueles fulano, pessoal de lá, que faz muita algazarra, que divulga demais, não é isso, né? Opa, não é para a gente pensar no que está fora, mas no que está dentro. A gente nunca sabe as circunstâncias em que o outro vive, que o outro passa, mas a gente sabe que às vezes nós mesmos tentamos nos enganar, né? E até nesse tocante, né, a gente tem, no momento da Santa Ceia, Jesus reúne ali os seus apóstolos para fazer aquela última reunião, porque, como nós vemos no livro de Humberto de Campos, nós já sabemos ali que Jesus tinha noção que aquele ali seria a sua última noite, e ele reúne os seus apóstolos para dividir com eles um momento de união. E aí ele percebe que os apóstolos começaram a ter uma disputa ali de quem é maior que quem, né? Uma certa discussão. Só que aonde tem a disputa, não tem a caridade. Não tem
a vivência do Evangelho, que é o que Jesus queria trazer. Então é muito interessante que nesse momento ele pega de um recipiente com água e se põe de joelhos a lavar os pés dos seus apóstolos. E por que isso? Por que lavar os pés? Veja, esse é um hábito que era muito colocado entre os escravos, né? Então, naquela sociedade em que você tinha, né, patriarcal, o pai, a mãe, né, como chefes do lar, os filhos, os serviçais, o escravo ele nem era visto como uma pessoa. E a ele cabia esse serviço de lavar os pés. Mas, quando Jesus toma essa atitude, ele quer mostrar que aquele que mais servir, que mais se doar, é o que está vivendo esse evangelho, né? E é interessante que Pedro logo se revolta, fala, não, meu pé você não vai lavar, nunca! Ele diz essa palavra, né? É curiosa, ele diz nunca, mas Jesus conversando com ele, vai mostrando para ele que aquele sentimento que ele estava alimentando era uma raiz de um problema que ele viria a lidar futuramente, né? Esse orgulho, né? E por fim, ele, se fazendo por vencido, diz, tá bom, Jesus, então pode lavar meu pé, minha cabeça, meu corpo, lava o que você quiser. E Jesus diz, não, porque uma vez que eu lavar os teus pés, você terá parte comigo, né? E é interessante que, se a gente pensar, ora, por que lavar os pés? Porque aqui tem uma reflexão que se a base do sentimento é pura, é limpa, se a base do sentimento, né, a raiz do porquê fazemos alguma coisa, e aí o nosso amigo Azevedo acabou de refletir sobre justamente aquilo que está no mais íntimo do que nós estamos querendo fazer. Será que é o orgulho? Será que é o interesse? Se a base é boa, o sentimento que vai se frutificar disso é bom. Se a base de quando nós fazemos uma prece é uma base de amor, de caridade, de doação, a prece será carregada deste sentimento também, né? E a gente precisa entender, e isso faz parte da base da nossa doutrina, né? Da base do que é o Espiritismo. É questionar, é refletir, vamos dizer assim, dar uma filosofada, né? Filosofia é uma base. Será que a gente precisa falar muitas palavras durante a prece? Será que é a repetição de um X número de vezes de uma cadeia determinada de palavras que fará com que eu seja capaz de atingir um êxtase, uma conexão? Será que de forma mais direta eu preciso falar para Deus? Ora, se foi dito que antes que Deus sabe antes que lhes peçais, por que eu preciso fazer uma prece? Qual que é o propósito disso, né? Isso tudo é muito importante a gente refletir. Mas antes da gente vir com a resposta, vamos seguir, né? Vamos ver aqui agora o trecho de Marcos. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. A seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano.
O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou à sua casa justificado ou purificado, né? O outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Né? Isso vem do Evangelho de Lucas. Agora, vamos juntos pensar um pouquinho, né, sobre esses dois evangelhos e fazer uma relação com o exercício que nós fizemos no começo. Porque o primeiro ponto, aqui trazido por Marcos, é: antes de iniciar a sua prece, perdoa aquele a que você tem uma ofensa, tem uma mágoa, tem um rancor, enfim. Para começar, a gente tem que perdoar, né? Afinal, é isso também que é dito na prece ensinada por Jesus, né, no Pai Nosso. E por quê? Porque se nós não somos capazes de purificar essa base do sentimento, desapegada da mágoa, perdoar aquilo que nos magoa, aquilo que nos dói, esse sentimento que vai frutificar, ele não vai ser um sentimento puro, né? E aí, será que a gente vai fazer uma prece querendo realmente o bem? Querendo realmente, né? E quando eu digo bem, a gente tem que pensar, não, o bem não é só aquilo que é bom para mim, mas para a situação, para o conjunto, para a nossa comunidade. Então, que a minha prece seja carregada do bem, mas do bem conjunto, né? E a gente continua fazendo a análise agora de Lucas. Eu achei muito interessante, né? Porque na parábola ele traz o fariseu e o publicano. Só que às vezes fica meio vago para nós entendermos a parábola se a gente não entende que figuras são essas que estão lá dentro. E vamos colocar, o que é um publicano? Né? Ele era um cobrador de impostos e era visto como alguém que retirava o dinheiro do povo para dar para o Império Romano, que era um invasor. Então eram pessoas muito mal vistas, né? Muito malquistas. E o que era o fariseu? Ele, pelo contrário, né? Os fariseus constituíam um grupo de líderes religiosos entre os judeus. Sua principal preocupação era interpretar a lei em seus diversos aspectos da vida humana. Os fariseus eram bem vistos pelo povo judeu por seu zelo em obedecer a Deus. E não compreendiam seus valores, não comprometiam seus valores para agradar a outros, né? Ou seja, eram pessoas tidas como íntegras, honestas, né? Por meio dos fariseus, a sinagoga foi criada para que a comunidade judaica pudesse se reunir ao redor das Escrituras e louvar ao Senhor. O modelo de sinagoga foi seguido pelos cristãos, né? Esse modelo de se juntar ao redor das Escrituras, de se juntar em comunidades para refletir, para ter alguém que fosse ali representar o melhor desses textos, dessas mensagens. Só que na parábola de Jesus, e é interessante que ela vem sempre com a pimentinha para nos deixar curiosos, né? Principalmente ao povo da época, porque ele traz justamente na figura deste fariseu, que era uma classe admirada, aquele que, apesar de todo o conhecimento, não tinha o mais básico. A base do sentimento dele não tinha humildade.
enquanto que aquele que era mal visto representava toda essa humildade, né? Bom, esse ponto é o mais importante dessa passagem, né? Esse ponto em que nós paramos para refletir sobre como está o nosso sentimento. E assim a gente compreende de vez que, não, voltando às perguntas, né? Não é a quantidade de palavras, não é um determinado número de vezes que a gente repete alguma coisa que vai fazer com que a prece seja válida, né? A gente pode fazer um Pai Nosso uma vez e eu gosto de falar assim, mastigando ali cada palavra, sentindo o sentimento que está ali dentro e aquilo ser profundo. A gente pode fazer uma prece da nossa cabeça, falando com Deus, ouvindo, sem ter nenhuma palavra bonita, às vezes sem ter nenhuma palavra, e ser válido da mesma forma, né? Recentemente fazíamos um estudo e falávamos justamente sobre isso, né? E eu trouxe até um exemplo meu, que certa vez que eu estava tentando passar uma raiva que eu estava sentindo, comecei a fazer Pai Nosso e acho que eu devo ter feito assim umas 8 tentativas até sair um inteiro. Ora, mas será que alguma dessas tentativas trouxe um sentimento de base digna, pura? Bom, achei melhor eu tentar aquilo ali do que eu esbravejar a raiva que eu estava. Mas é com o prosseguir daquilo ali, com o que vem depois, com você acerenando os pensamentos e refletindo melhor, que vai vir uma prece realmente, né, digna, uma prece de qualidade. E, bom, entendido tudo isso, o que é a prece, né? A prece, no seu sentido mais único, ela é conexão, né? E uma conexão muito mais intensa e poderosa que qualquer outra coisa que existe. A gente, quando pensa em conexão, pensa lá no 5G, por exemplo. E o que é, né, justamente essa conexão? Vamos trazer assim, conexão é a comunicação entre duas partes, né, em que tem uma mensagem sendo compartilhada. Ora, se a gente tem uma ligação telefônica, a gente tem uma troca de mensagem sonora, né? O que a gente vai interpretar é som. Se é uma chamada de vídeo, é visual e sonora. Mas e uma prece? De que forma essa conexão é feita? Será que ela é mais limitada, é inferior a uma ligação? Né? Eu acho isso um ponto muito interessante. Quando a gente faz uma prece, e se a gente está, de fato, abrindo o coração naquele momento, a resposta vem, a calma vem, né? O que a gente precisa de força, de sentimento, de paciência ou sabedoria, isso vem, de alguma forma. Às vezes, o problema do limite de conexão é nosso, não é de Deus. Às vezes não, sempre. O problema é sempre a gente. Mas a base para nós conseguirmos melhorar essa conexão é sermos humildes. E aí, para a gente fazer um encerramento, tem uma mensagem que eu achei fantástica que fala sobre prece, né? É do espírito de Alta de Souza, mensagem fraterna. Vamos lá. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve
o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Bom, é isso. O nosso quarto mais íntimo é o nosso coração. Vamos voltar a ele e sempre tentar fazer essa prece. Fiquemos todos com Deus, que assim seja. Senhor, Pai, amigos espirituais, Mestre, amigo Jesus, obrigado por cada um de nós que estamos aqui, pelas múltiplas circunstâncias que nos trouxeram aqui hoje, seja pela dor, seja pela vontade de aprender, de compartilhar. Obrigado por dar-nos a Tua mensagem, as energias que aqui recebemos, e que nós sejamos capazes de reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer que não somos perfeitos, reconhecer que precisamos ser humildes e aceitar o propósito de Deus em nossas vidas. Que a Tua vontade, Pai, seja feita em nossa vida, acima da nossa. Que assim seja.